Os chamados especialistas do mercado financeiro falaram tanto que o Brasil está quebrado, que teria um gigantesco rombo fiscal, mas nada disso aconteceu. O Brasil atingiu a meta fiscal, ficou com um déficit de menos de 1% do PIB, o que representa 81% menor do que o governo Bolsonaro, e agora a direita está surtando em polvo rosa e tentando minimizar essa conquista. Vamos falar um pouquinho sobre isso com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Salve, Bruno Silvestre, boa tarde. Vamos falar, bora falar de meta fiscal? Salve, doutora Ana. Vamos falar de meta fiscal, sim, e conversar. Vai ser uma mistura aqui de direito, economia e jornalismo, porque sim, essas três coisas elas estão atreladas nesse tema que a gente vai falar hoje. A meta fiscal, para quem não sabe, ou chegando direto ao assunto, é basicamente algo colocado, inclusive, pela direita como uma forma de você limitar os gastos públicos. A gente teve, inclusive, naquela época do Temer, o congelamento dos gastos com saúde e educação, aí veio a pandemia e eles puderam fazer o que quisessem sem licitação. É para isso que serve o teto de gastos na prática, para que você depois possa invocar uma necessidade extrema e com isso faça procedimentos sem licitação. Mas o ponto é, a armadilha colocada pela direita ou a extrema-direita colocou o governo atual em uma situação em que eles conseguiram cumprir a meta fiscal, mas estão arranjando um jeito de tentar dizer que isso não é importante. Antigamente era, se o governo não atingir a meta, isso vai ser algo terrível para o país. Agora, não, peraí, atingiu, mas não é tudo isso. Então, vamos dar uma lidinha na matéria. Eu quero mostrar, eu vou fazer um comparativo, tá? Vamos primeiro pegar a primeira matéria para a gente tratar sobre isso e mostrar um pouquinho para a galera como é que isso funciona. Bora lá. Tá aqui, primeira matéria do Globo, por Bernardo Lima. Governo registra déficit fiscal. Eu adoro essa palavra, porque é horrível de falar. Eu detesto, uma das palavras que eu mais detesto na língua portuguesa, déficit. Governo registra déficit fiscal de 11 bilhões em 2024 sem ajuda ao Rio Grande do Sul e cumpre meta fiscal. Considerando o desembolso após as enchentes, contas fecharam no vermelho em 43 bilhões. As contas do governo federal fecharam 2024 com um déficit de 11 bilhões, excluídos os gastos com ajuda ao Rio Grande do Sul, cumprindo a meta fiscal de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. Considerando o valor desembolsado após as enchentes, o déficit foi de 43 bilhões, o equivalente a 0,36% do PIB. Também não entraram para a conta do cumprimento da meta os créditos extraordinários para combates a incêndios no Pantanal e Amazônia e 1,35 bilhão em favor do Judiciário e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Sem essas exceções, o déficit primário foi de 43 bilhões, que representa uma melhora frente ao déficit de 230 bilhões registrado em 2023. Desse modo, houve uma diminuição em 81% no resultado negativo de 2024. Ou seja, até aí tá ótimo, Ana. Eu acho que dessa matéria a gente já pegou o suco dela. Porque você veja, o Globo tá ali falando, os especialistas também são do Globo, né? E se você pega matérias do ano passado, você vai ver o quanto eles dizem que o governo está gastando demais e que não vai atingir a meta fiscal. E tenta jogar argumentos para dizer que o governo é horrível e que com Bolsonaro é que era bom. Então, é aí que a gente traz o ponto. O governo atual, se a gente for comparar só gastos, gastou 81% menos do que o governo Bolsonaro no ano de 2023. A gente tem que lembrar que a análise de 2024, ela analisa 2023. Assim como agora, em 2025, a gente está analisando o ano de 2024. É que nem imposto de renda. Só que aí, falando de forma bem superficial, é como se fosse o imposto de renda do governo. É eles mostrando lá quanto é que tem de gasto. E aí, o que acontece? A gente, atingindo essa meta, a gente está mostrando que o governo brasileiro não é esse caos,
que a direita e a extrema-direita querem dizer que é. Por outro lado, as conquistas sociais também não se garantem com esse atingimento de meta. A gente tem que saber separar os temas. E é por isso que o que eu quero focar nessa matéria, nesse corte, é exatamente como cada lugar está tratando. Você vê que a comparação entre o governo atual e o governo anterior só foi feito de forma superficial no último parágrafo que a gente leu. Então, já mostra uma indicação aí de que, não, peraí, é bom, mas não é tanto assim, mas aí lá embaixo fala, ó, tá 81% menos do que o governo anterior. Olha só esse negócio, ou seja, você tem uma manipulação da informação. E aí eu quero vamos pegar a Agência Brasil, que é a próxima matéria. Você vê que a Agência Brasil, lembrando, é uma agência do governo, então, obviamente, tá ali pode ter um viés governista, mas também pode ter um viés um pouco mais neutro, ou tentando ser neutro, o que, obviamente, o Globo não é. Vamos lá, peraí. Vamos mostrar sem problemas. Aqui. Aí, tá um pouquinho esticado essa tela. Aí. Governo, na Agência Brasil, né? Governo cumpre meta fiscal de 2024 com um déficit primário de 0,09% do PIB. Secretário do Tesouro, Rogério Seron, destaca que resultado de 2024 é o segundo melhor da década e comprova recuperação fiscal. O governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central registrou déficit primário de 11,032 bilhões, ou 0,09% do PIB em 2024. Com o resultado, foi cumprida a meta fiscal para o ano. Era o que vínhamos alertando ao longo do ano, de que ficaríamos mais próximos do centro da meta do que do piso da meta, ressaltou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Ele lembrou que o limite do resultado negativo era de 27,7 bilhões. A entrega final, no entanto, ficou bem próxima à meta de déficit zero para o ano. Na manhã de quinta-feira, dia 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o resultado durante entrevista coletiva em Brasília. Segundo o presidente, a cifra alcançada corresponde a déficit zero. Lula ainda lembrou que a imprensa fez grande alarde em relação a perspectivas anteriores de déficit. Cadê o déficit? Ele perguntou. Exatamente, Ana, acho que a gente pode parar exatamente aí. Essa é a questão. Os chamados especialistas, eles estão servindo a um mercado financeiro que quer te fazer jogar o jogo do tigrinho e ficar gastando dinheiro, por exemplo, na Nvidia. Eu agora fico imaginando os brasileiros que fizeram uma conta nos Estados Unidos para colocar dinheiro na Nvidia e como é que eles olharam as ações dele nesses últimos dias. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente está falando de questões econômicas, é nesse nível que a gente tem que tratar. São as bases. A gente tem que entender que a estrutura da meta fiscal é uma estrutura para, digamos assim, uma economia de um país de primeiro mundo, o que não é o caso do Brasil, que é um país do sul global, que está em desenvolvimento, e isso não deveria ser um mote para a gente. Mas já que a gente está mostrando que foi cumprida a meta. Então, o Brasil não está quebrado, o Brasil não é essa bagunça. A gente tem que reivindicar direitos? Tem que reivindicar direitos. A gente tem que entender que o cidadão quase não tem voz, seja nesse governo, seja muito menos no governo anterior. Sim, a gente tem que fazer isso. Mas quando a gente está tratando sobre como a imprensa, como o mercado financeiro trata o país, é basicamente uma forma de tentar extrair dinheiro. E aí eu quero mostrar a matéria da revista Veja, que isso parece aquele irmão birrento que está querendo arranjar alguma coisa de ruim para falar de você. Aí, olha só o que tem aí. Vamos lá. Cumprir meta fiscal em 2024 não garante melhora no futuro, diz economista. Olha só a matéria. Essa análise comparada está muito interessante, Bruno. Rombo nas contas públicas em 2024 ficou 0,1% do PIB. Meta era de zero, mas com margem de tolerância de até 0,25% negativo. Por Juliana Elias para Veja Negócios, perdão. Só para a gente já dizer isso. Olha só, quando você tem... você derramou um copo d'água na sua mesa ou no seu chão,
você não disse que teve uma enchente na sua casa. Então, assim, olha ela dizendo, rombo foi de tanto. Peraí, a meta fiscal, ela é entre 0, né, que é a ausência de déficit, até 0,25. Aí você tem 0,09, que está muito mais para 0 do que para 0,25. O rombo. Então, assim, essa adjetivação aqui já tá. O rombo foi só de 0,09. Pelo amor de Deus, você está querendo induzir a pessoa para ir para a tua linha disso. Só que se você comparar o que a Veja falava 4 meses atrás, você vai ver que existe todo esse absurdo de não, o governo não vai conseguir atingir. Agora vamos seguir adiante. Vamos lá. Por muito tempo, ninguém acreditou, mas o governo federal conseguiu entregar o resultado das contas públicas de 2024 dentro da meta estipulada. O déficit primário registrado no ano passado foi de 11 bilhões de reais, descontados os gastos com as calamidades do Rio Grande do Sul no primeiro semestre, que não entram para a contabilidade de meta. É o equivalente a 0,09% do PIB. A meta estipulada para o ano era de zerar o déficit, mas com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, ou 28,8 bilhões, para mais ou para menos. Mesmo considerando as despesas extraordinárias com o desastre gaúcho, que elevaram o déficit para 43 bilhões de reais, o resultado representa uma melhora importante na comparação com 2023, quando as contas ficaram no vermelho em 228,5 bilhões de reais, ou 2% do PIB. A melhora, entretanto, traz pouco alívio às perspectivas dos economistas para os próximos anos, que veem ainda como pequenas as chances de que o déficit volte para o campo superavitário. Aspas, a arrecadação veio muito forte no ano passado, mas isso é difícil de ser sustentado, explica o economista Murilo Viana, especialista em contas públicas. Boa parte é por conta de eventos transitórios, e neste ano, com a perspectiva de PIB mais fraco, ela também deve perder força. Ana, eu acho que até aí tá bom. Tá bom, porque você vê, por muito tempo não se esperava. Espera um pouquinho, quem é que não esperava? É o próprio mercado financeiro que fica votando contra ou torcendo contra o país. Então, os especialistas, quando você está jogando que vai acontecer trevas e fica nublado e não chove, tá ótimo. Tá ótimo, só que eles estão querendo minimizar o que seria uma vitória, ou seja, o interesse, né, seja da Veja, seja desses outros especialistas, é avacalhar, porque obviamente, voltando a dizer, não é meta fiscal, não é déficit primário, superávit primário, não é isso que vai fazer com que o Brasil melhore a saúde dos trabalhadores, a cidadania no geral, não é isso que vai melhorar. Mas o grande ponto é, se estamos falando de meta e essa meta foi atingida, por que não se comemorar isso? Então você vê que a todo momento existe alguma coisa para dizer, mas não foi tão grande, não foi tão bom. Mas e quando você faz terrorismo econômico? Porque as matérias lá de 3, 4, 5, 6 meses atrás, dizendo que o país estava quebrado, que o déficit ia vir absurdo, ele não veio. E aí? Você pede desculpa pelo que você escreveu lá atrás? Porque esse é o problema. A Veja teve uma época que ela deletou tudo que o Rodrigo Constantino tinha escrito para ela, em um determinado período. E aí você não tem mais nada, não tem nem como achar os textos do Constantino na Veja. Mas aí que é isso? Você está querendo apagar o teu passado? Então, assim, é muito complicado como esses grandes jornais eles têm colocado as coisas. Então, assim, a direita ela está fazendo malabarismo para não dizer que o governo Lula está sendo mais responsável fiscal que o de Bolsonaro. A gente já começa por aí. Porque também dizer, mas o Bolsonaro enfrentou a pandemia. Não, meu amigo, a gente está falando de 2023. A gente está falando de 2023 e a gente está falando de um governo que, com enchente, com calamidade, que foi o do governo Lula, chegou a 40 e tantos bilhões, e o governo do Bolsonaro, que chegou a 238 bilhões. Então, assim, a gente teve 81% de melhora nisso, não considerando essas calamidades, para um lado e para o outro, claro. Então, assim, o que eu quero finalizar esse corte é dizer, não dá para acreditar em mídia golpista. Não dá para acreditar quando você induz o consumidor ou o leitor a acreditar
em uma matéria com um chamariz desse, tentando minimizar a responsabilidade do jornalista. Porque eu gostaria de ver esses economistas pedirem desculpas pela previsão que eles deram 5, 6 meses atrás. Porque aquele negócio, o cara pode errar quanto ele quiser, né? Parece que é isso. Então é complicado. Todos nós temos responsabilidade pelo que nós falamos. Eu queria ver essa galera dizer, eu errei, me desculpe. Mas a gente não vai ouvir, né? Então, cabe a gente aqui falar sobre isso. Cabe falar, erraram. Não, desculpe. Não, Bruno, eu gostei muito da tua abordagem, dessa análise comparativa de discurso. Primeiro porque é uma coisa que me interessa muito e é uma coisa que eu acho, sinceramente, que está na base do próprio Meteoro, assim, né, olhar para a comunicação e como as coisas são ditas, né, para além ainda do que está sendo dito, como as coisas estão sendo ditas. E num assunto como economia, que geralmente é um assunto que parece um pouco mais difícil de compreender para a maior parte das pessoas, e aí eu me incluo nessa também, não é um assunto tão corriqueiro, tão simples, que geralmente gera muita dúvida. O uso fica muito claro para a gente o quão delicado é o uso das palavras. E isso é uma coisa que também para a gente está no cerne da forma como a gente vê as coisas no Meteoro, né? Toda vez que alguém fala, o jornalismo tem que ser imparcial, a gente tem que para tudo, vamos explicar que jornalismo, por natureza, não tem como ser imparcial. A imparcialidade não existe. Existe a impressão de imparcialidade e ela é extremamente perigosa, né, eu diria, né, porque ela esconde os vieses. E é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de um assunto que já é um assunto que não é o assunto mais fácil de compreender pela maior parte das pessoas, termos como rombo, né, melhora, piora, esses tipos de termos, eles marcam muito as interpretações. Né? Então a gente ou fala para as pessoas, atinge a meta, não atinge, são coisas que parecem positivas ou negativas para quem está tentando decodificar um texto, então é muito fácil você encaminhar a percepção de um determinado assunto para um lado ou para o outro. Por isso é muito complicado quando a gente espera também que o texto seja, ou acredita, não é nem espera, quando a gente acredita que um texto é absolutamente objetivo e não consegue perceber essas marcações de viés que estão em escolhas muito simples de palavras, né? Aí eu queria trazer 2 comentários legais aqui do chat, um do Vitor Xavier, muito obrigado por ser nosso membro, Vitor, inclusive. Diz lá, isso só mostra que não há nada de técnico nos analistas de mercado e nos economistas ditos ortodoxos que a mídia hegemônica ama dar palco. Vivem falando que quem não concorda com eles são os ideológicos. Aí entra em outro ponto também, né? Até mesmo a análise, ela é enviesada por natureza. O discurso humano é enviesado por natureza. Quer dizer, então, que dane-se a verdade, vamos falar só aquilo que a gente sente no nosso coraçãozinho? Não é isso, mas a gente precisa considerar que nosso coraçãozinho está presente em tudo que a gente fala, né? Lembra que o Sullivan também no chat, aí trazendo um outro exemplo, manchete em jornal de esquerda, desemprego cai a 6% em 2024, menor patamar da história. Manchete em jornal de direita, apesar dos esforços do Lula, Brasil ainda tem 12 milhões de desempregados. Você pode falar a mesma informação de 2 formas completamente diferentes, né? E aí vou trazer aqui por último o superchat do Silvano, que diz aqui, se acenar para o mercado não sacia, Lula, dê uma banana. Ficamos por aqui, doutor Bruno? Ficamos por aqui, doutora Ana. Até a próxima, gente. Bora lá, vamos para o nosso intervalo aqui. Já voltamos, chat, com mais assuntos do dia no Plantão do Meteoro. Bora lá, beijos.